Cara, bom, aí, né, a cerveja foi desenvolvendo. Você e a Luana juntos, né? Sim, Vocês sim. foram desenvolvendo dentro da cerveja, aprendendo, fazendo cervejas cada dia melhores. E como é que foi esse processo, essa evolução de sair da panela de dentro de casa para começar a produzir? Da onde que surgiu esse estalo, cara? Curu, desde que eu comecei a fazer cerveja, que eu me interessei pelo negócio, eu É vi, fascinante, né, cara? eu vi a oportunidade de negócio. Porque, como eu Entendi. te disse, eu comecei a pensar em cerveja em 2009 e aí circulei pelas casas em Juiz de Fora que já faziam a própria cerveja, já eram restaurantes, que era lá o Tugão, que era o Pedro do Barbante, o Christian com a Profana, o Antero com a Artesanale. Então, assim, falei, cara, isso é legal, isso é uma boa oportunidade de negócio. Então comecei a estudar, comecei a me aproximar de cerveja, beber, rótulos e sempre pensei nisso como um negócio, como um hobby, como uma paixão, mas também como uma oportunidade de negócio. Nesse mesmo momento, a gente tinha um trabalho aqui no Sebrae da criação do Polo Cervejeiro de Juiz de Fora, isso em 2011. Então eu integrei esse grupo e logo ali, né, o Sebrae, né, com cursos de capacitação, missões, a gente foi a Blumenau, conhecer lá o ciclo lá, a gente teve consultores trazendo informação pra gente, porque quando você é caseiro, você conhece muito esse ambiente, é, cervejeiro caseiro é uma coisa, cervejeiro profissional é outra. É outro, sim, são duas Então, assim, coisas. desde o começo eu saquei que para ser profissional o buraco era um pouco mais baixo, entende? E que estava um pouco distante da minha realidade. É Ter porque uma fazer cerveja cervejaria, profissionalmente é muito mais do que simplesmente você braçar. braçar, né? Você Isso. tem que pensar na logística da coisa, em como que você vai escoar a sua É, produção, para mano. quem que você vai vender, Isso. registro, tem uma série de coisas O envolvidas aí, buraco né? é bem mais embaixo. Então, fiz esses cursos lá de capacitação, comecei a me inteirar sobre o setor, e bererê, barará, nananã, e falei, cara, ó, eu não vou, nunca, vai ser difícil de eu ter uma fábrica, uma planta. E aí também pesquisando e estudando, eu descobri o modelo de cigano, de terceirização de produção, que é muito comum nos Estados Unidos. Então, meu primeiro trabalho foi tentar ser um cigano em Juiz de Fora. Mas já tinha fábrica em Juiz de Fora que conseguia receber um Não, cigano? não existia esse modelo em Juiz de Fora. A única fábrica que existia legal na oportunidade era a Antuérpia. Mas a Antuérpia não estava aberta a esse modelo de negócio. E eu fiquei nesse limbo, entende? Estudando, eu era fotógrafo, tinha outra atividade profissional. Mas estava ali, sempre sondando, sempre estudando as possibilidades, sempre pensando na criação de plantas coletivas, entende? De reunir 3, 4 marcas e a gente implementar uma fábrica coletiva, enfim. Entendi. Uma espécie de cooperativa, né? Isso, sempre tive nessa daí, mas nunca rolou. Mas rolou quando o Arthur da Artórios estava finalizando a obra dele para abrir a fábrica. Ele tinha lá alguns equipamentos e ele abriu as portas para eu instalar um tanque de fermentação na fábrica dele. Legal. Porque a gente tinha um relacionamento próximo, porque ele é meu amigo, eu sou amigo dele, a gente tinha essa intimidade, ele entendia o modelo de terceirização e ele sabia que aquilo era bom para ele também. Sim. E assim a Timbu entrou no mercado comercialmente, em 2014, sendo a primeira cervejaria cigana de Juiz de Fora, produzindo dentro da Artórios. Nosso lote lá eram 300 litros por mês. Vocês tinham variedade de estilo ou Eu focaram comecei em... fazendo a Porter. A cerveja que eu mais fiz na minha vida foi a Porter até hoje. Das primeiras que eu fiz na panela. Justifica ser bom pra caceta desse jeito. Na época eu fazia com esse amigo meu, Demetrios. A gente fazia achando que estava fazendo stout. A nossa Muito cervejeiro receita iniciante a quando nossa confunde receita bem. era de Porter, mas a gente achava que era stout. Aí depois estudando, vendo rótulos e pá, cara, essa cerveja nossa não é stout, essa cerveja é Porter. Aí eu também remodelei a receita Pra pra adequar mais ao virar estilo. uma Porter, entendeu? Entendi. Sacou? Mexeu muito nessa receita durante o tempo, hein? Não. Mexi muito pouco, não, muito pouco. E todas as vezes que eu mexi, eu me arrependi, sabe? Porque o grande desafio do cervejeiro, da cervejaria, é repetir. É verdade. É fazer uma cerveja e depois fazer a outra igual. Entende? Exatamente. Não adianta eu te entregar uma cerveja aqui e você beber uma cerveja maravilhosa. É a Timbu Porter. Aham. E aí daqui um mês tu vai beber outro lote e não tem o corpo, não tem a cor, não tem o aroma. Por quê? Porque eu resolvi mudar. Cara, quem muda
quem muda a breja que está fazendo o tempo todo é o cervejeiro caseiro, é o cervejeiro que não tem um compromisso comercial, que não tem um público, que tem uma expectativa em cima do produto. Sim, O com cervejeiro certeza. profissional, se eu botei um rótulo, por exemplo, lá em 2014 eu abri a Timbu com 6 torneiras, abri com Antuérpia, com as marcas da cidade Uhum. e Timbu Porter. Então aquela Porter que eu ofereci em 2014, meu desafio é que seja a mesma Porter que está nessa lata hoje para você beber. Porque realmente, principalmente pra gente caseiro, a dificuldade de você repetir. Eu lembro bem de uma história que aconteceu comigo. Comecei a fazer, como todo mundo, você começa ali com uma Cream Ale, né? Porque ela se assemelha um pouco a Pilsen, apesar de ser uma Ale, não ser uma Lager, aquela coisa toda. Aí depois eu parti para uma Red, né? Pilsen, Red e IPA é o que todo cervejeiro caseiro começa, né? Aí eu fiz uma Red, cara, minha Red eu não sei até hoje. O que eu fiz ficou boa. E aí eu passei essa cerveja eu não sabia que tinha ficado tão boa. Aí um dia eu levei lá no Bruno, lá no Miller. Aí o Bruno, Curu, tá boa essa cerveja, cara. Você fez uma cerveja acima da média do que o pessoal costuma fazer de Red aí, de paneleiro. Falei, pô, bacana, me empolguei com aquilo. Entreguei uma cerveja para um outro cara, falei, pô, aí a cerveja que eu fiz, sabia que tava boa, já fui cheio de pompa, Cheio de confiança, né? Você vai. Aí a cerveja que eu fiz e tal. E aí ele pegou, tomou, depois ele falou, porra, depois me dá um feedback aí, o que rolou, o que você achou da cerveja e tal. Já esperando, elogio, porque eu já tinha recebido elogio. Ele pegou, ó, muito boa essa cerveja e tal. Você começou a fazer cerveja há muito tempo? Não, essa aí é a segunda ou terceira braçagem que eu tinha feito. Ele falou, ó, então posso te dar uma notícia boa ou uma ruim, dependendo de como é que você vai olhar? Eu falei, fala. E você vai ser difícil acertar uma dessa. Isso aí. Novo. E realmente foi difícil. Hoje eu tenho, né, pelo conhecimento, a gente vai adquirindo conhecimento e a gente vai conseguindo, né, adequar, manter o padrão de algumas partes do processo, apesar de que pro caseiro é sempre complicado fazer isso. É um desafio. Eu, uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi, na mesma semana, de 2 cervejeiros que eu respeito muito daqui de Juiz de Fora, 2 frases completamente opostas. Um disse que a coisa mais difícil é uma cerveja dar errado. E o outro disse que a coisa mais difícil é uma cerveja dar certo. Os 2 estavam certos. Sim. Por quê? A coisa mais difícil da cerveja dar errado é você ter que errar muito para fazer uma coisa completamente intragável. Sim. Tem que errar muito. Sim. Você tem que errar muito. Você tem que Pra fazer uma cerveja que seja intragável. Você tem que fazer uma sequência de coisas nós erradas. que somos cervejeiros e, né, você faz cerveja em casa, Sim, eu também já fiz, eu faço até hoje, mas eu bebo em todos os momentos. Eu bebo a cerveja em todas as etapas, em todos os momentos. Sim, eu também. Então você está acostumado com todos os sabores, com todas as situações ali. Então o cervejeiro, ele bebe. Ele bebe cerveja. Então para o cara fazer uma breja, você beber e falar, cara, tá ruim, o cara errou demais. Ele vem errando desde lá do início, né? Sim. E também o outro que disse que a coisa mais difícil é fazer uma cerveja dar certo, o que ele estava querendo dizer é você acertar no alvo. E quando você desenha a sua cerveja, quando você idealiza a cerveja antes de braçar, antes de fermentar, Que inclusive é a melhor parte, né, cara? tem uma expectativa, Então, Pra assim, mim, a melhor parte é desenhar a cerveja. Então, assim, quando você tem uma expectativa e você consegue acertar no alvo, é muito difícil, porque são muitas variáveis, né? São muitos fatores para se controlar, que muitas vezes estão ao seu alcance e outras vezes nem tanto. Né? E hoje, pro caseiro, ainda tem uma facilidade maior, imagino eu, dentro das coisas que eu já vi, que eu já li, das conversas que eu já tive. Antigamente o processo ele era muito mais rústico, tipo, sei lá, quando você começou lá em 2010, era muito mais rústico, era um negócio muito... Era mais cego, né? Sim. Era mais cego. E hoje, além da falta de conhecimento que você tinha na época, tinha falta de tecnologia, vamos dizer assim. Hoje, por exemplo, eu controlo as minhas braçagens com aquela resistência controlada direitinho, rampa de temperatura, eu sigo direitinho, geladeira com tique 17, essa coisa toda. Antigamente era mais complicado, fermentar no tempo, essa coisa toda dificulta bem o trabalho do cervejeiro e aí realmente acertar o alvo numa condição dessa é um negócio bem complicado. É um negócio bem complicado mesmo.